Diversas vezes o Internacional em sua história representou não só o Rio Grande do Sul, como o Brasil, em grandes confrontos por Libertadores e também por Copa Sul-Americana. Estes grandes jogos ajudaram e culminaram em rivalidades internacionais e são elas que eu te conto a partir de agora aqui no Arquivo 1909. Fala aí galera, tudo bem? Já peço logo de cara, deixa o like e te inscreve no canal. Também coloquei aqui um clube de membros do Arquivo 1909 que tu vai poder ajudar a gente e quem sabe no futuro a gente não te dê alguns benefícios por ser membro aqui do canal. Então se tu quiser, já clica ali em Seja Membro. Eu quero falar de rivalidades internacionais e já vou citar duas aqui logo de cara. Boca Juniors e Estudiantes, que duelaram pelo Campeonato Argentino, onde eu tirei uns pila na KTO. Isso mesmo, a KTO é a nossa casa de apostas, é onde a diversão acontece. Utilize o cupom ARQUIVO para tu ganhar um bônus de 20% no teu primeiro depósito. Lá tu pode apostar no Brasileirão, dá para apostar também no Campeonato Argentino. Quem apostou na vitória por pênaltis do Estudiantes em cima do Boca Juniors já se deu bem, então vá lá na KTO. Te registra e utiliza o cupom ARQUIVO para dar uma brincada. A KTO é acessada por muita gente, assim como essas equipes de massa que a gente vai falar a partir de agora. Começando pelo Chivas Guadalajara, uma equipe que tem mais de 30 milhões de torcedores no México, é o time mais popular de um país tradicional que nos trouxe o Chaves, por exemplo, então a gente tem que respeitar. O primeiro confronto foi um grandíssimo café com leite. Internacional enfrentou eles pela Copa Sul-Americana. O primeiro jogo foi 2-0 fora de casa, o segundo foi um 4-0 no Beira-Rio. Eu contei mais aqui nesse vídeo sobre a Copa Sul-Americana, então se tu quiser conferir, corre lá. Mas a grande rivalidade surgiu 2 anos depois, em 2010, onde o Inter enfrentava o Chivas na final da Copa Libertadores. E aí o Chivas já estava em um outro patamar, tinha acabado de reformar o seu estádio, que até tinha grama sintética, e estava embalado e queria esse título de Copa Libertadores, que seria o primeiro do México. O México até hoje nunca ganhou uma Libertadores, parou de disputar, quem sabe no futuro volte, mas até o momento nunca ganhou uma Copa Libertadores. Já no primeiro jogo, no jogo de ida lá no México, foi uma tremenda pancadaria. E só para vocês terem uma ideia de como foi aquele jogo, olha só, o D'Alessandro saiu de campo com o olho roxo, já precedendo o que ia acontecer no Beira-Rio. Em campo, o Inter vencia por 2-1 e levava vantagem para o Beira-Rio. E no jogo decisivo, tu já sabe o que aconteceu. Teve gol do senhor Libertadores Rafael Sobis, teve gol do Leandro Damião e também teve gol do Juliano, ou Judas Iscariotes para quem preferir. Bom, assim como no jogo do México, a porrada comeu solto e a polêmica já começava desde o início. O Bautista, principal jogador do Chivas e que tinha aquela luvinha, que tava com o cabelo platinado, nevava no México com o cabelo do Bautista, ele já começou a polêmica virando de costas na hora do hino nacional. Já começou por aí, hein? Falta de educação esportiva, eu não sei se caberia na regra já tomar um amarelo antes do jogo começar para largar a mão de ser bobo. Mas vamos falar do final do jogo, porque no final do jogo os jogadores do Chivas já haviam perdido a Libertadores e tentaram ganhar na porrada. Mas aí surgiu um cara chamado Índio que encarnou o Rambo, deu porrada pra todo mundo, ou seja, perderam na Sul-Americana em 2008, perderam na Libertadores em 2010 e perderam no UFC também em 2010. Já podem pedir música a rapaziada do Chivas. E agora vamos para a Argentina, começando pelo Boca Juniors, em que o Inter em 2004 e 2005 acabou sendo eliminado. Eu já contei bastante sobre estes confrontos neste vídeo aqui sobre a Copa Sul-Americana, o vídeo que eu botei antes no card, então não vai aparecer agora, mas se tu clicar no card agora vai aparecer. Mas em 2008 a coisa foi diferente. Primeiro, o Inter venceu no Beira-Rio em um jogo repleto de chegadas, de pontapé, chegadas amistosas, um clima nada
nada agradável, mas com 2 gols do Alex, o Inter levava uma vantagem enorme para a Bombonera. E na Bombonera, o Inter venceu por 2-1 o Boca, um jogo também muito pegado, porque o Inter recém havia contratado o D'Alessandro, que tinha uma identificação com a equipe do River Plate, jogava novamente uma partida na Bombonera. Também teve o Magrão atirando o sinalizador de volta. Foi um jogo muito tenso, muito pegado, mas o Inter conseguiu a vitória. O que não conseguiu em 2020, mas aí um contexto um pouco não tanto de rivalidade. Primeiro porque o jogo foi adiado, a partida de ida, por conta da perda do Maradona, não tinha público e o Peglo perdeu um pênalti na Bombonera, hein? Inacreditável. E olha, um grande orgulho do Internacional é que a grande equipe dos Estudiantes, comandados por Verón, tiveram como professor o Internacional. Isso a gente já explicou bastante no vídeo sobre a Sul-Americana, mas é importante ressaltar. O time que ficou quase 40 jogos sem perder, o time que quase venceu o Barcelona em 2009, era uma equipe que sucumbiu ao Internacional. Isso porque o Inter, mesmo com o Guinha Azul expulso, venceu com gol de pênalti, levou a vantagem pro Beira-Rio, o jogo foi pra prorrogação, o Nilmar fez um golaço no final e o Inter acabou se consagrando campeão da Sul-Americana. Mas o motivo do Estudiantes estar aqui é por 2010, uma verdadeira batalha campal na Libertadores, que primeiro teve o jogo do Beira-Rio. Um jogo de ida, um jogo chorado, um jogo sofrido. Só no finalzinho a gente conseguiu um gol com o Sorondo. Andrezinho cruzou, Sorondo de cabeça. Levamos uma vantagem pequena, mas considerável para a Argentina. E é importante ressaltar, naquela época tinha gol qualificado. Só que na volta tudo dava errado. O Estudiantes logo no começo já fez 2-0 e estava se classificando para a próxima fase da Libertadores. Mas eis que surgiu um craque chamado Verón que nos ajudou e muito. Isso porque o Verón pediu para a torcida do Estudiantes começar a acender os sinalizadores. Com isso ficaria uma fumaça, a visão dos jogadores do Internacional estariam prejudicadas e você sabe muito bem o que aconteceu, Andrezinho. Eu vou deixar essa narração aí, cara, para vocês ouvirem dos argentinos sobre esse gol. O Bruno pega aquela, tá? Tem um cara que é Andrezinho, Juliano, gol do Inter. Essa é muito boa. E se tu for mau caráter, tu pode colocar isso no vídeo. Andrezinho, la metió Andrezinho, Juliano, gol del Inter. Que é Andrezinho, Juliano, gol do Inter. E aí, perdendo no campo, o Estudiantes tentou ganhar na porrada, o que acabou não acontecendo, porque a grande função do goleiro reserva foi feita de forma exuberante pelo Lauro, que deu porrada em argentino. E te liga no Andrezinho, que falou um pouco mais sobre este confronto. Ele, quando acaba o jogo... Sim, já vai pra botar, né? Quando ele vai nele, o Lauro vem, o Lauro era o goleiro reserva, dá nele. Quando dá nele, aí vem o índio. Porra, dá. E aí a porrada come. É, tropa de choque. Só que o que acontece? Chega o segurança, chega a polícia, mas não chega pra separar, não. Chega pra bater. Chega pra bater. Agora vamos ao Paraguai, onde o Inter tem a rivalidade contra uma equipe que contra a gente é o Real Madrid. Eu estou falando do Olímpia, um grande trauma da torcida colorada. Em 8 jogos contra o Internacional, o Olímpia só venceu um jogo. E era justamente esse jogo que o Inter não podia perder. Era uma noite bonita e todos os caminhos em Porto Alegre levavam ao estádio Beira-Rio. Os colorados vieram em massa, motivados pela vitória sobre o Olímpia em Assunção. A certeza de um bom resultado estava na cara de cada torcedor. Uma certeza tão forte que a faixa do título já estava pronta, bem antes da decisão. Já tá no papo, mano. É? Não se escapam nem pela fechadura. Em 89, o Colorado enfrentava o Olímpia pela semifinal da Libertadores. Venceu fora de casa por 1-0 e só precisava não perder no Beira-Rio. E aí que acontece uma das maiores tragédias coloradas. O Inter conseguiu ampliar essa vantagem, o Inter estava com um jogador a mais em campo. O Inter tinha um pênalti a seu favor, mas perdeu tudo. Começando com um pênalti perdido,
vencido. Depois o Olímpia conseguiu virar a partida e levar para os pênaltis. E nos pênaltis o Olímpia se classificou. Uma tragédia. Te digo um pouco como é que tava o clima depois desse jogo. E aí, 32 anos depois, este confronto nos aplica mais um. O Inter enfrentava o Olímpia primeiro pela fase de grupos, onde tocou 5-0 no Olímpia. E aí chegou no jogo das oitavas, o jogo decisivo, o jogo valendo refri de 2 litros. E o Thiago Galhardo e Edenilson conseguiram perder pênalti. E ainda tem gente que até semana passada tava com saudade do Edenilson. E só pra contar, tá? Em 76, o Inter também tinha enfrentado o Olímpia, mas foi um pouquinho mais tranquilo. O Inter empatou fora e ganhou no Beira-Rio. Agora vamos ao grande rival do Inter fora do país. E por que que é o grande rival? Porque é simplesmente o Grêmio do Uruguai. Sim, eu tô falando do Nacional, daquela amizadezinha, idiotinha, sabe? Que tu sabe como é que é, dos caras com os outros caras lá, aquela amizadezinha chata lá, que tu sabe, eu não preciso explicar muito. Eu também não preciso explicar que a gente perdeu a final da Libertadores em 1980 pro Nacional, numa época que o Inter priorizava da mesma forma o Gauchão e a Libertadores. Pro Inter era a mesma coisa, isso acabou servindo pro Inter perder aquela Libertadores, e talvez em algum próximo vídeo eu te conto com mais detalhes essa história. E quando o Inter jogou as ganha Libertadores, aí não teve jeito. Em 2006, o Inter pegou o Nacional na fase de grupos e depois nas oitavas de final, e patrolou nas duas, rendendo o gol mais bonito do Inter na história da Libertadores. O Renteria chapelou, depois meteu uma bucha pra dentro do gol, fez o Hulk-Hack na frente dos caras, que ficaram indignados. Depois a gente enfrentou as galinhas, como a torcida do Peñarol gosta de chamar a torcida do Nacional, mais algumas vezes, em 2007, em 2019, onde a gente correu eles da Libertadores, e também em 2023, onde os dois acabaram se classificando, mas a gente pegou o Rocher pra cá, e tá dando certo. Ao todo, o Nacional é a equipe que o Inter mais enfrentou fora do país em jogos oficiais. São 12 partidas, com 5 vitórias do Inter, 5 empates e 2 derrotas. Aí a gente sabe por que eles são o Grêmio do Uruguai, porque o grande rival entre Inter e Nacional, depois do Inter, é o empate. Bom, esse foi mais um vídeo aqui no canal, espero que tenham gostado. E se vocês gostarem, tá, eu faço um pedido. Vem nos vídeos antigos, daqui a pouquinho eu vou apontar pra eles, pra tu poder me ajudar trazendo mais visualizações e mais engajamento para os vídeos antigos. Eu tenho certeza, cara, os vídeos aqui atrás são muito bons, alguns tu até possa não ter visto e vai gostar, todos com a mesma qualidade, com o mesmo conteúdo que eu trago aqui por vocês. Também peço para deixar um like, te inscrever no canal, apertar o sininho das inscrições, virar membro quem puder, para ajudar a fazer esse projeto continuar acontecendo, e também seguir no Instagram e no TikTok, @arquivocolorado1909. É isso, um abraço, até a próxima. E cara, eu já pedi tanta vez, cara. Tu não vai clicar ainda? Tu não, se tu não quer clicar nesse aqui, clica nesse aqui pelo menos, tá? Me ajuda, pô. Pô, tô pedindo. Vou ficar aqui, esperando. Clicou?